Uma presença importante nesse texto da reparação e retribuição penal vai ser a Melanie Klein, mais para o final do texto, quando o Laplanche vai trazer a noção de reparação. Ele não chega a citar esse texto aqui, mas certamente ele deve estar dialogando com esse texto de alguma forma, que é o comentário da Melanie Klein, por exemplo, sobre a Oresteia. Esse texto vale a pena um vídeo só sobre ele, mas em resumo, o que a Melanie Klein está trazendo ali é que existem defesas arcaicas ligadas à posição esquizoparanoide que vão tratar o objeto de forma muito severa, muito violenta, sádica mesmo. E que na passagem dinâmica para a posição depressiva, o objeto ele vai ser alvo de reparação dessas agressões que ele sofre na posição esquizoparanoide. Nesse texto da Oresteia, a Melanie Klein então vai trazer uma metáfora brilhante da Oresteia, do Ésquilo, que deve haver uma passagem das Eríneas para as Eumênides, ou seja, uma justiça primeiro que se coloca como olho por olho, dente por dente, com muita vingança, muita violência, um excesso de punição, um excesso que ultrapassa inclusive o próprio crime cometido, enfim, um excesso que faz o juiz gozar imensamente no sadismo que ele produz as suas ações, produz as suas punições, para um outro campo, o campo das Eumênides, que é um campo onde há punição, há uma tentativa de reeducação, de retirada do criminoso do campo, de introdução à culpa, introdução de práticas de reparação, mas que suspendem em grande medida o jogo sádico dessa cena de punição. Então, o que o Laplanche está trazendo aqui no final do texto dele é um pouco essa ideia da Melanie Klein, que ela vai trabalhar no Amor, Culpa e Reparação, em particular nesse texto sobre a Oresteia, mas de maneira geral na obra dela, da importância desse conceito, como que esse conceito vai ser importante para a gente pensar em penas alternativas às penas sádicas, ao sadismo que a gente tem endereçado aos nossos criminosos, E isso, insisto, não quer dizer na ausência de punição dos criminosos. Ninguém está protegendo o criminoso, ninguém está desresponsabilizando os criminosos, perdoando de forma rápida os criminosos e esquecendo do sofrimento que eles produzem em todos nós, no pacto social como um todo. Ninguém está fazendo isso. O que a gente está suspendendo é justamente o convite que o criminoso nos fez. O convite que ele nos faz é: sejam sádicos também, o sadismo vale a pena, só o sadismo pode ser um prazer aqui entre nós. Entrem no jogo sádico, não abandonem o jogo sádico. Eu mato vocês, vocês me matam, eu torturo vocês, vocês me torturam. É esse convite que o criminoso está fazendo para o pacto social. O Laplanche ele lê muito bem a Melanie Klein, no sentido inclusive de nos alertar que não há uma reparação ideal. A gente não vai poder desfazer aquilo que o criminoso fez. A gente não vai poder trazer, por exemplo, o morto de volta à vida. Não existe uma reparação plena. É claro que ele está atento a isso, a gente sabe das perdas terríveis que o crime produzem no pacto social, nas nossas vidas, etc. Mas o que a gente tem que pensar é em qual medida as reparações podem suavizar exatamente o convite ao sadismo que o crime traz. Em que medida a reparação ela pode ser uma reconstrução, uma invenção de algo novo, de novos laços que foram rompidos momentaneamente pelo crime. No final do texto, o Laplanche ele vai dizer com todas as letras que o que essa discussão vai trazer para a gente é uma discussão sobre a necessidade imperiosa, inevitável inclusive, de um limite, de uma ligação que seja imposta ao outro e a nós mesmos, desse imaîtrisable, desse incontrolável, disso que não se pode ser mestre, da pulsão sexual de morte. Quer dizer, é isso que está em questão. Para o Laplanche, a questão é como controlar essa violência interna que é oriunda do recalcamento originário. Essa violência interna que, de uma parte, pode fazer com que esse criminoso ele tenha que cometer o crime, como Freud apontava. De outra parte, ele vai também fazer com que esse incontrolável interno vai fazer com que a gente projete o sadismo para fora, ou seja, vai fazer com que a gente cometa o crime mesmo, sem passar pela culpa, inclusive, e também vai fazer com que a gente puna os criminosos
com violência, com sadismo, um sadismo que eles, os criminosos, nos propuseram como convite. Então o que o Laplanche está querendo insistir aqui é que a gente encontre amarras exatamente para essas fantasias sádicas, para essa violência que estão presentes em todos nós. Na discussão com o Foucault e com o Badinter, o que o Laplanche vai colocar, para começar a discussão, o Laplanche inicia a discussão exatamente tratando desse ponto. O erro, a possibilidade de erro em um julgamento que vai levar à pena de morte, só essa possibilidade faz com que a gente estabeleça uma exigência ética de não ter pena de morte no nosso ordenamento jurídico, né? Isso é argumento mais que suficiente para que a gente suspenda a pena de morte. Como ele disse, né, no outro texto, a questão não é estatística, a gente não tem que usar a estatística dissuasiva, por assim dizer, para que a gente possa usar, inclusive como argumento para dizer, olha, estatisticamente, onde há pena de morte, nos países onde há pena de morte, os crimes não se reduzem. Que isso seja um argumento, e é um argumento, mas o Laplanche vai recusar usar esse argumento exatamente no sentido de que há uma exigência ética antes desse argumento matemático, estatístico, que não interessa, diante da possibilidade de a gente se tornar um assassino como o assassino que a gente está querendo punir, né? Então essa é a exigência ética do Laplanche. Tanto Foucault quanto Laplanche nessa discussão vão apontar para a suposta inocência da justiça na necessidade de punir ou no desejo de punir, né? O Foucault vai denunciar essa inocência, não há nada de inocente aí, né? E a gente lembra também do Vigiar e Punir, né? Enfim, da discussão do Foucault sobre as punições, né? De que não há nada de inocente, há todo um processo de poder, de jogos de poder, que há interesses, né? Inclusive de alguns grupos, né? Em quem vai ser punido, como vai ser punido, tudo isso vai ser organizado de uma maneira muito direcionada. Isso não está ligado a um exercício racional, purificado, né, de justiça, do direito, racional, nada disso, né? Existem muitos desejos, muitos interesses de grupos, de indivíduos, que tanto Laplanche quanto Foucault vão apontar aqui nesse debate. E finalmente, né, assim, o que o Laplanche vai insistir nesse debate aqui com o Badinter e com o Foucault é que ele vai lembrar mais uma vez, há uma excitação, há um tipo de produção de prazer, inclusive na discussão sobre isso, na discussão sobre a pena de morte, né? As pessoas se interrogam porque elas são fascinadas, né, pela sua própria agressão, elas são fascinadas pela agressão em si, né? A gente tem que lembrar que a violência é fascinante, a violência é excitante, a gente gosta da violência, a gente tem prazer na violência, ou seja, a violência não é, como a gente podia esperar a partir de um senso comum, algo que a gente quer evitar, algo que machuca, que dói, que a gente quer evitar. Tanto no sentido da produção da violência sobre nós mesmos, todos os jogos masoquistas apontam para isso, quanto, principalmente nessa discussão, a violência que a gente quer atribuir ao outro, que a gente quer endereçar ao outro, ou seja, tem muito sadismo na história, né, quando a gente vai conversar sobre pena de morte. A necessidade de punição, diz o Laplanche, é já uma maneira, por exemplo, de apaziguar, né, o que há de angústia primordial no sujeito, ligado a desejos recalcados, etc. Portanto, o masoquismo está presente nessa discussão também. O que pode ser espiado, né, pode ser também compensado simbolicamente, ou seja, o que o Laplanche está querendo apontar nessa discussão, como nos outros textos, e o Freud apontava nessa direção, existem formas de simbolização e reparação que podem se afastar um pouco mais dos jogos sadomasoquistas que estão colocados pela sexualidade perversa, infantil, polimorfa, que é trazido à tona por essas situações criminosas. Essa é a discussão que eu queria propor para vocês. Acho importante que a gente converse sobre isso aqui no Brasil, tendo em vista, né, os governos autoritários, mais conservadores que têm aparecido, né, discursos midiáticos que têm legitimado, né, a pena de morte executada pelos policiais, diretamente pelos policiais inclusive, e aos policiais também, né, eles também submetidos a um certo regime de pena de morte permanente, né, mas que eles também executam, né, sem julgamento, etc. Ou seja, no Brasil é particularmente importante
essa conversa, né, sobre como que esse prazer sadomasoquista, né, ligado ao extermínio do outro, e não é qualquer outro, a gente sabe disso, como que essa lógica do extermínio do outro, da tortura, da violência, é uma lógica muito convidativa, muito excitante, à qual a gente parece não querer renunciar, né? Nosso pacto social aqui no Brasil parece o tempo todo convidar a gente a manter esses jogos sadomasoquistas como jogos jurídicos, jogos morais que vão resolver as nossas questões morais, nossas questões políticas, enfim, nossas questões jurídicas, né? Como se o sadomasoquismo fosse efetivamente resolver as nossas questões ligadas ao convívio uns com os outros. O que essa discussão desde Freud tem mostrado é que quanto mais a gente traz o sadomasoquismo cru para essa discussão, para tentar resolver essas questões do crime, mais a gente excita a produção dessas fantasias, mais a gente vai, portanto, quebrar o pacto civilizatório na medida em que a gente vai se entregar, né, aos prazeres sadomasoquistas ligados ao extermínio do outro, à tortura do outro, etc. Então fica o convite para a gente conversar sobre isso. Se vocês gostaram aí desse vídeo, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, né, vamos conversar sobre isso. É isso aí.